Descubra a emocionante transformação do rico fazendeiro e da mulher estéril que ninguém amou. Em uma manhã ensolarada, Joaquim caminhava pelos vastos campos da fazenda que herdara da família, o sol iluminando sua pele marcada pelo trabalho duro. A riqueza estava a seu redor, mas o vazio em seu coração se tornava cada vez mais insuportável. Desde os 40 anos, ele era cercado pelas expectativas da família: casar, ter filhos, continuar o legado. Mas a vida não lhe ofereceu o amor verdadeiro que tanto desejava. Enquanto inspecionava os trabalhadores, Joaquim via sorrisos, risadas e uma felicidade que nunca experimentara. A solidão era sua única companheira, mesmo em meio à fortuna. Clara, por outro lado, era uma mulher sonhadora de 35 anos. Após várias tentativas frustradas de engravidar, a dor da esterilidade pesava sobre seus ombros. Ela se via à margem da sociedade, carregando o desprezo dos outros como se fosse um manto sombrio. Mas a esperança nunca a abandonara. Em um momento de desespero econômico, Clara chegou à fazenda de Joaquim para trabalhar. A desconfiança dos trabalhadores a fez sentir-se estranha, mas logo percebeu que Joaquim escondia uma fragilidade que poucos conheciam. Com o passar dos dias, entre uma tarefa e outra, Clara e Joaquim começaram a compartilhar histórias de vida, explorando suas dores e sonhos. A amizade deles florescia em meio à labuta diária, trazendo risadas e momentos de alegria que ambos haviam esquecido. Era como se o tempo tivesse parado em sua conexão, e por um breve instante, a solidão de Joaquim parecia ser preenchida pela presença calorosa de Clara. Mas a sociedade sussurrava. A família de Joaquim não aceitava que ele se aproximasse de uma mulher simples como Clara. Ela só está atrás do seu dinheiro, diziam. E Clara, pressionada à sua vez, se via como um fardo, uma mulher que nunca encontraria seu lugar. O medo das opiniões açoitava seus corações, mas a força da conexão entre eles se tornava cada vez mais poderosa. Em meio a essa montanha-russa emocional, Clara encontrou um antigo diário na casa da fazenda. As páginas amareladas revelaram segredos que ligavam suas famílias de maneira íntima e inesperada. Em um momento de revelação, a dúvida invadiu seus pensamentos. Isso vai nos unir ou nos separar? Joaquim, ao ler as palavras do passado, sentiu seu mundo desmoronar e sua identidade ser questionada. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Já conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão entre todos esses conflitos era palpável, como um fio prestes a se romper. Clara, com as inseguranças à flor da pele, precisava encontrar sua força. Joaquim, em sua luta interna, estava diante de uma escolha que poderia mudar tudo. O que será que o destino reserva para eles? Conseguirão romper as barreiras impostas pela sociedade e encontrar o amor que ambos tanto desejam? O próximo capítulo de suas vidas estava prestes a ser escrito, e a curiosidade pulsava no ar. Os dias seguintes pareciam intermináveis na fazenda. Joaquim e Clara estavam mergulhados em uma dança emocional. Os olhares covardes que trocavam entre si falavam mais do que 1000 palavras. A cada manhã, o diário, agora aberto à vista de ambos, pulsava com a verdade que ameaçava mudar tudo. Cada palavra escrita ali parecia ecoar suas próprias lutas, fazendo o passado ressoar entre eles. Certa tarde, Clara decidiu que tinha que confrontar Joaquim sobre os segredos que o diário revelara. Seu coração batia rápido, como se estivesse prestes a dar um salto sem pensar. Atravessando a cozinha iluminada pelo sol, encontrou Joaquim, sentado à mesa, a expressão fechada. Ele olhou para ela, os olhos cansados, mas havia algo mais, uma faísca de expectativa. Joaquim, precisamos conversar, disse Clara, sua voz trêmula. Ele assentiu, seu coração disparando. Ela se sentou em frente a ele e, como se o mundo ao redor se apagasse, fez sua pergunta.
O que você sentiu ao ler o diário? A dúvida pairava no ar. Joaquim respirou fundo. As palavras escaparam de seus lábios, pesadas como pedras. Eu não sei como lidar com isso, Clara. São segredos que pertencem ao passado, mas também são parte de mim, de nós. O silêncio se estendeu carregado de tensão. A presença de Clara tornou-se um farol em meio à escuridão que cercava seus pensamentos. Ela sentia uma conexão mais intensa do que em qualquer momento anterior, mas a possibilidade de um futuro incerto a apavorava. Você se sente preso, não é? Entre quem você é e quem os outros esperam que você seja. Clara disse suavemente, tocando a mão dele na mesa. Ele a fitou surpreso. Como você sabe? Porque eu me sinto assim também. Sou vista como uma mulher sem valor, estéril, mas estou aqui lutando para me encontrar e me sentir amada. Pela primeira vez, Joaquim viu Clara como ela realmente era. Uma mulher forte, repleta de esperanças, que não se deixou abater pelas dificuldades. A conexão deles criava raízes mais profundas a cada nova descoberta que compartilhavam. Contudo, o mundo lá fora ainda era cruel. As vozes da família de Joaquim não podiam ser ignoradas. Eu não quero mais passar pela vida como um prisioneiro, Clara. Mas o que faremos diante de tudo isso? As pessoas não vão entender. E quem disse que precisamos que elas entendam? Clara perguntou, sua voz agora firme. A coragem dela estava começando a contagiá-lo. Talvez devêssemos apenas viver. Se fico aqui com você, mesmo enfrentando críticas, sinto que estou finalmente encontrando o que procuro. As palavras vibraram no espaço entre os dois, criando uma nova realidade. Mas no fundo do coração, ambos sabiam que a aceitação ainda não estava garantida. A fazenda, a família e a sociedade eram barreiras a serem superadas. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam no céu, Clara olhou para Joaquim e um sorriso iluminar seu rosto. E se a gente lutasse por isso, juntos? A determinação em seu olhar fez as promessas ecoarem, como se fossem votos silenciosos trocados sob a luz do luar. Porém, como um estalo de dedos, a paz foi interrompida. Uma batida brusca na porta da cozinha fez os dois se entreolharem, tensos. Era um mês de adorações e pressões familiares que se materializava naquele instante. O que ou quem estaria à porta? E como isso poderia impactar suas decisões? O futuro deles estava prestes a ser desafiado de uma maneira que nunca imaginaram. O destino os aguardava e a verdade sobre o que realmente significava ser amado estava prestes a ser revelada. A batida na porta ecoou pela cozinha, cortando o ar pesado de expectativa. Joaquim e Clara se encararam, o coração acelerado. Uma inquietação tomou conta deles. Quem será? Perguntou Clara, a voz baixa, mas firme. Joaquim se levantou lentamente, uma mistura de curiosidade e receio percorrendo seu corpo. Ele ia em direção à porta. A cada passo, sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O que quer que estivesse do outro lado poderia mudar tudo. Ao abrir a porta, ele se deparou com Laura, sua irmãzinha. O olhar dela estava cheio de urgência e preocupação. Joaquim, você precisa vir rápido! Laura exclamou, a respiração rápida. O pai está passando mal. Aquelas palavras foram como um balde de água fria. Uma onda de preocupação se instalou no peito de Joaquim. Ele conhecia a saúde do pai, fragilizada e deteriorada nos últimos meses, mas não tinha certeza de como lidar com essa nova crise. Laura olhou para Clara, e a expressão da irmã denunciou um misto de desaprovação e incrédula consternação. Clara sentiu um frio na barriga. Saber que a família de Joaquim estava enfrentando uma situação difícil quase fez sua vontade de enfrentar o mundo desmoronar. Afinal, cada movimento na fazenda envolvia tradições e expectativas que Clara ainda não entendia completamente. Vou com você, disse Clara, buscando a própria força na urgência do momento. Não, você deve ficar. Pode ser muito para você, Joaquim respondeu hesitante. Eu não sou só a mulher estéril que você sempre pensou que era. Posso ajudar, ou pelo menos quero tentar. A determinação de Clara fez Joaquim reconsiderar. Contar com ela era um peso a menos. Um impulso de coragem fez Joaquim assentir. Está bem, venha então.
Eles correram para o interior da fazenda, o cheiro da terra e do milho invadindo suas narinas. Ao chegarem ao quarto do pai, uma sensação de desespero os envolveu. O homem que um dia foi forte e imponente estava deitado na cama. Sua pele tinha perdido a cor, quase invisível sob os lençóis brancos. A mãe, Dona Iraci, estava ao lado dele, as mãos unidas, os olhos cheios de lágrimas. Ao ver Joaquim, ela soltou um suspiro de alívio, mas o olhar preocupado não se dissipou. Você chegou na hora certa. Ele parece não estar bem, Joaquim, murmurou ela angustiada. Joaquim se aproximou, a apreensão se transformando em medo. O que aconteceria se esse fosse o fim? Ele não estava pronto para assumir a fazenda, para enfrentar as expectativas da família, para deixar Clara e seu amor para trás. Ele segurou a mão do pai, que tremia como uma folha ao vento. O que eu faço, pai? Me diga o que fazer. O pai abriu os olhos lentamente, e um sorriso fraco surgiu em seu rosto. Joaquim, você precisa ser forte e viver. Ele olhou para Clara, e algo no olhar do pai parecia transmitir uma esperança sutil, um legado de amor e coragem que ia além do que as palavras poderiam expressar. Naquele momento, Clara percebeu que o amor não dizia apenas respeito à tradição ou às expectativas. O amor se manifestava também no zelo e na força diante das dificuldades. Uma nova batida na porta interrompeu aquele instante delicado. Laura foi conferir. Minutos depois, ela voltou com uma expressão alarmada. Estão dizendo que a fazenda pode ser vendida se você não tomar uma decisão rápida, Joaquim. A pressão aumentou ainda mais. Todos os olhos estavam em Joaquim. O que ele decidiria? O que isso significava para Clara e o que eles lutavam juntos? As palavras ditas pelo pai ressoavam em sua mente como um mantra. Você precisa ser forte e viver. Agora ele estava à beira de uma encruzilhada. O futuro deles pendia na balança e a verdade ainda precisava ser confrontada. Como encontrar o caminho entre o amor e as obrigações? Ele olhou para Clara, que já o suportava em seus sonhos e temores. Tudo estava prestes a mudar, mas como ficariam as promessas feitas sob as estrelas? Joaquim sentiu o peso da responsabilidade apertar ainda mais seu peito. As palavras de Laura ecoavam em sua mente, uma ameaça palpável que parecia capaz de engolir não apenas a fazenda, mas também os sonhos que ele e Clara construíram juntos. Você precisa decidir agora, Joaquim, disse Laura, sua voz mais firme. A fazenda é tudo o que nós temos. Se não fizermos algo, pode ser tarde demais. O olhar da mãe, repleto de desespero, se fixou em Joaquim. Ele podia ver a dor em seu rosto, o cansaço em seus olhos. Aquele lugar não era apenas uma propriedade. Era o lar cheio de memórias, risos e o cheiro do café fresco que Dona Iraci fazia todas as manhãs. Era o legado de seu pai e avós, que havia sido passado de geração em geração. Se vendermos, o que restará de nós? O que restará da história da nossa família? Joaquim sussurrou, quase sem querer que as palavras saíssem. Ele olhou para Clara. O momento em que ela se juntou a ele naquela sala, com o coração aberto e cheio de força, ainda ressoava. Ela não era apenas uma mulher estéril, um título que parecia o definir. Ela era uma parceira, alguém que também lutava, que desejava ter voz em um mundo dominado por expectativas. Ele precisava dela mais do que nunca. Joaquim, precisamos fazer algo. Não podemos ficar parados enquanto tudo isso acontece, Clara disse, a voz decidida, mas com um toque de incerteza. Eu posso ajudá-lo a pensar em um plano. Eu não sou uma estranha aqui. Eu amo essa fazenda e a sua família me importa. Mas e o que as pessoas vão pensar? Ele se afastou, passando as mãos pelos cabelos, um sinal claro de sua ansiedade. Você vai se enredar em uma confusão que não é sua. Clara deu um passo à frente, o olhar firme. Ao ficar aqui, não estou me enredando em nada. Eu quero fazer parte disso, de você, do seu futuro. Não importa o que as pessoas pensem. Eu não sei se posso enfrentá-lo sozinho, Joaquim desabafou, o olhar perdido enquanto tentava encontrar uma maneira de articular seus pensamentos. Laura, percebendo a agonia do irmão, perguntou: O que você realmente quer, Joaquim? O que o faria feliz? A pergunta martelou na cabeça dele, como um eco que não parava de reverberar.
Ele queria ver o pai saudável, queria estar ao lado de Clara, mas especialmente queria manter viva a história da família. Precisava agora, mais do que nunca, tomar uma decisão que equilibrasse suas obrigações e seu desejo de ser feliz. Se eu decidir ficar, isso pode mudar tudo, Joaquim finalmente disse, olhando para a mãe e a irmã. Vender a fazenda é a solução mais fácil. Mas e se pudéssemos encontrar outra forma? Os olhos de Laura brilharam com uma centelha de esperança. Podemos procurar investidores que respeitem nossa história ou até mesmo pensar em alternativas. Podemos fazer isso juntos. E assim, com um novo espírito, o trio começou a discutir ideias e estratégias. Clara se juntou a eles, suas sugestões oferecendo uma nova perspectiva, um sopro de vida nos planos bem traçados. A conversa tomou forma e fluía de maneira quase alegre, repleta de possibilidades que começavam a se desdobrar. A tensão ainda pairava no ar, mas um sentimento de esperança também começou a germinar. Eles não estavam sozinhos. As dificuldades eram grandes, mas juntos eram maiores. E assim, em meio a risos nervosos e planos arremessados ao vento, Joaquim se sentiu mais forte do que há minutos atrás. Depois de um tempo com os planos traçados, Joaquim olhou para Clara. Se eu decidir ficar e lutar por isso, você estará ao meu lado. A resposta dela veio como uma brisa suave, cheia de promessas. Sempre estarei, Joaquim, vamos enfrentar tudo isso juntos. No entanto, antes que pudessem festejar sua decisão, uma nova batida na porta interpelou a atmosfera otimista que havia se formado. Laura se virou, o rosto pálido. É o senhor americano que quer comprar a fazenda, Joaquim. Está aqui para falar com você. Joaquim sentiu o estômago embrulhar. O destino da família estava prestes a passar por mais uma reviravolta. E agora, mais do que nunca, precisava agir. O que faria diante da oferta que poderia mudar tudo novamente? Joaquim respirou fundo, tentando reunir a coragem que parecia escorregar entre seus dedos. A batida insistente na porta era como um tambor que batia direto no seu coração. O senhor americano, a figura que pairava na sua mente como um espectro, agora estava prestes a se materializar diante dele. O que esse homem representava? Poder, frieza, um futuro sombrio. Laura, com expressão tensa, caminhou lentamente até a porta, a mão hesitando sobre a maçaneta. Joaquim a seguiu com os olhos, uma mistura de preocupação e determinação crescendo dentro dele. Clara estava ao seu lado, abraçando o braço dele como se fosse uma âncora. O toque dela era confortante, suavizando a tempestade emocional que se formava dentro dele. Quando Laura finalmente abriu a porta, o homem à sua frente era imponente, com um terno caro que destacava seu status. O sorriso no rosto dele era genuíno, mas Joaquim não conseguia sentir nada além de desconfiança. O americano entrou, trazendo consigo a sensação de que tudo o que ele mais amava poderia ser colocado em risco. Joaquim, não se preocupe, começou o homem com uma voz profunda e tranquila. Estou aqui para oferecer uma solução. Você sabe que a fazenda precisa de investimento, certo? Investimento? Ou compra? Joaquim interrompeu, já sentindo a raiva começar a borbulhar. Você não está aqui para ajudar minha família. Você está aqui para levar tudo o que construímos. O sorriso do americano se desfez, e ele ergueu as mãos em um gesto pacífico. Eu compreendo sua frustração. Mas escute, eu não vim aqui apenas para comprar a fazenda. Minha intenção é revitalizá-la. Podemos transformar isso em um lugar de sucesso, um espaço que trará orgulho para todos vocês. E como podemos confiar na sua palavra? Clara, com um brilho em seus olhos, não hesitou em desafiar. Você é um estranho que quer mudar nossa história. A mudança pode ser assustadora, eu entendo. Mas todos os grandes negócios que já vi prosperaram porque alguém teve coragem de arriscar. O americano olhou diretamente para Joaquim com uma sinceridade que fazia o coração dele vacilar. Pense nos seus filhos, nos futuros que essa fazenda pode proporcionar. Acredito que posso ajudá-lo a transformar essa propriedade em algo extraordinário. As palavras do homem pareciam sedutoras, mas uma voz dentro de Joaquim gritava para que ele não se deixasse enganar.
O que ele estava disposto a sacrificar pelo que poderia ser apenas uma ilusão. E por que ele se sentiria responsável por um futuro desconhecido enquanto seu legado estava presente, palpável diante de seus olhos? E se eu decidir não vender? Joaquim perguntou, mais para si mesmo do que para o americano. Se eu lutar para manter a fazenda do jeito que sempre foi? Um silêncio tenso tomou conta do ambiente. O olhar do americano se tornou mais sério. Então precisaremos de um plano e de um dinheiro imediato. Não haverá tempo a perder. Eu não vou esperar para sempre, jovem. O relógio parecia andar mais devagar em meio à pressão. Joaquim olhou para as duas mulheres que o cercavam. Laura parecia preocupada, como se estivesse vendo um futuro incerto à sua frente. Clara, por outro lado, tinha uma centelha de desafio no olhar. Joaquim, precisamos decidir isso como família, ela disse, sua voz determinada. Se você não quer vender, nossa luta deve começar agora. Ela sempre teve esse poder sobre ele, esse modo de instigar coragem quando ele estava à beira de desistir. Joaquim respirou fundo novamente, sentindo uma onda de determinação. Certo, vamos fazer assim. Não só para nós, mas para todos aqueles que acreditam na nossa história. Não me importo com a dura batalha que virá. Estamos juntos nessa, declarou ele, seu coração pulsando forte. O americano notou a mudança no clima e, para sua surpresa, sorriu. Então é isso, um embate, um teste de força e vontade. A porta se fechou atrás do homem ao sair, mas a batalha apenas começava. Joaquim sentia uma força renovada, mas também sabia que muitos desafios o aguardavam. O calor da luta pelo que amava ardia em seu peito, reunindo seu espírito e o de sua família. Agora vamos preparar a nossa estratégia, ele disse firme. A luz do sol parecia entrar pela janela, trazendo um novo começo com ela. Mas um pensamento o atingiu de repente. Sabemos que ele não ficará em silêncio para sempre. A frase pairou no ar como uma sombra, deixando todos em silêncio, conscientemente cientes de que a verdadeira luta ainda estava por vir. O que mais o senhor americano estaria disposto a fazer para ter aquilo que queria? Joaquim sentou-se à mesa da cozinha. O peso do que estava por vir parecia empurrá-lo para baixo. As paredes, que outrora refletiam os risos e as histórias da família, agora pareciam ecoar um silêncio inquietante. Cada ruga no rosto de sua mãe, Laura, contava uma história de sacrifício e amor, e ele não podia deixar que todo esse legado se perdesse nas mãos de um estranho. Precisamos pensar em um plano, disse Clara, quebrando o silêncio que se instalou entre eles. Sua voz soava firme, mesmo que Joaquim pudesse ver a preocupação em seus olhos. O que ele sabe sobre nossa fazenda? Quais são as fraquezas que podemos explorar? Ele ponderou por um momento, a imagem do americano ainda nítida em sua mente. Não eram apenas os olhos frios e o sorriso calculado que o incomodavam. Era a segurança que ele carregava, como se estivesse sempre um passo à frente. Ele provavelmente tem recursos e contatos que nós, simples agricultores, não temos. Precisamos de informação, respondeu Joaquim, buscando acender a chama da esperança novamente. Laura, que observava tudo em silêncio, finalmente falou. Se ele realmente quer a fazenda para revitalizá-la, talvez possamos fingir que estamos abertos a negociações, ganhar tempo enquanto pesquisamos e preparamos nossa defesa. Uma estratégia de disfarce, você quer dizer? Clara disse, interessada, sua mente começando a trabalhar. Exatamente. Vamos atrair a atenção dele e, enquanto isso, reunir o que precisamos, procurar aliados, talvez até buscar ajuda de quem já passou por algo semelhante, Joaquim respondeu, sentindo um pequeno impulso de embalo. Um plano começava a se formar. Um novo dia surgiu, e a luz da manhã iluminou o cenário da fazenda que sempre amou. Joaquim estava determinado a não deixar que a sombra da dúvida entrasse em seu coração. Ele se lembrou de seu avô, dos ensinamentos que lhe deixara. As histórias de luta e resiliência que vinham de gerações o faziam sentir a força de seu legado pulsar dentro dele. Vamos lá, Clara. Precisamos de informações sobre esse homem. Veja se consegue descobrir sobre ele quem ele realmente é. Talvez até perguntar aos vizinhos se já tiveram algum contato com ele. Joaquim sugeriu, em um tom mais esperançoso. Eu posso fazer isso.
Mas você também precisa conseguir conversas com os agricultores da região. Eles podem ter ouvido rumores. Ela respondeu, seus olhos brilhando com determinação. Laura observou suas crianças e um sorriso suave apareceu em seu rosto cansado. Eu vou preparar algo para vocês enquanto fazem isso. Precisamos de energia. Uma sensação de alívio preencheu o ambiente. As medidas estavam sendo tomadas e quanto mais conversavam, mais parecia que o peso nas costas de Joaquim começava a se dissipar. Era verdade. Eles estavam em guerra e a família era a sua maior arma. Mas no fundo de sua mente, um pensamento persistente pairava. O senhor americano não era apenas um adversário presente. Havia algo mais em jogo. Alguma informação que Joaquim ainda não tinha considerado. Ele se lembrava de cada palavra que o homem dissera, cada olhar que trocou com Clara e Laura. Com um olhar determinado, Joaquim decidiu que precisaria de mais do que apenas planejamento. Ele precisaria encontrar uma maneira de desmascarar aquela figura misteriosa. Era vital entender suas verdadeiras intenções antes que os tijolos da lógica se tornassem as paredes de sua derrota. No fim do dia, enquanto o sol se despedia, Joaquim sentiu algo diferente no ar. Uma expectativa, como se as fases da batalha estivessem preparando seu clímax. Ele olhou para as mulheres ao seu lado, viu a coragem refletida em seus rostos e soube que enfrentaria o que viesse. Precisamos também nos preparar para a reação dele, Joaquim disse, o coração acelerando. Porque, no momento em que ele descobrir que estamos prontos para lutar, a verdadeira batalha começará. E a luta por sua história, por sua família, já havia mudado no invisível. A pergunta que pairava no ar agora era: até onde o senhor americano iria para garantir que a fazenda não lhes pertencesse mais? Em algum lugar, uma tempestade se aproximava, e Joaquim tinha a sensação de que ela estava prestes a explodir. O sol da manhã seguinte entrou pela janela da cozinha lançando feixes de luz que cortavam o ar fresco. Joaquim acordou com o coração em um misto de agitação e expectativa. Ele sabia que o dia exigiria mais do que ele poderia imaginar. Saindo do quarto, respirou fundo, tentando absorver a calma que a rotina familiar havia proporcionado ao longo dos anos. Laura estava na cozinha preparando um café da manhã leve. O cheiro do pão quente e do café fresco preenchia o ambiente com uma aura reconfortante. Mas Joaquim não podia se deixar levar pela tranquilidade. A luta estava apenas começando. "Bom dia, mãe", disse ele sentando-se à mesa. O olhar de Laura encontrou o de Joaquim e ele percebeu a mistura de preocupação e esperança em seu rosto. "Hoje é o dia, não é?" A voz dela tinha um tremor sutil, mas havia determinação por trás dele. "É sim, filho", respondeu Laura. "Temos que ser espertos. Se ele veio até aqui é porque viu algo em nossa fazenda que deseja." Joaquim assentiu em silêncio e começou a comer. Cada garfada parecia uma preparação para o que estava por vir. Clara apareceu com o cabelo ainda bagunçado. Ela estava absorta em pensamentos, mas ao ver Joaquim e Laura, um sorriso tímido surgiu em seu rosto. "Conversei com algumas pessoas nas redondezas. O americano não é tão popular, pelo que ouvi." A esperança dançou nos olhos de Joaquim. Ele tem fama de fazer negócios que não são exatamente limpos. Se os vizinhos falarem a nosso favor, isso pode ajudar nossa causa. O coração de Joaquim acelerou. "É isso. Se conseguirmos reunir apoio, trocaremos poder com ele. Transformaremos a história a nosso favor." Clara virou-se para a mãe, que observava a energia crescente dos filhos. "A senhora precisa ir à igreja, contar para os amigos do papai o que está acontecendo. Muitas pessoas lá se preocupam com os cupons da terra. Ao ouvirem sobre o americano, podem querer nos ajudar." Laura concordou e, ao dirigir-se à porta, sentiu que aquele poderia ser um momento decisivo. Era hora de juntar forças, de reunir a comunidade que sempre apoiou a família. Mas, como tudo na vida, havia o perigo à espreita. A ideia de se expor aos vizinhos criava um frio na barriga. Enquanto Joaquim e Clara se preparavam, um pensamento inquietante surgia. E se a fama do americano como um jogador duro fosse verdadeira? E se ele já tivesse planejado uma reação, uma estratégia para neutralizar a resistência da família? O que aconteceria se eles não fossem fortes o suficiente?
Vou me encontrar com aquele velho amigo do papai, o Jorge. Ele pode nos dar algumas dicas sobre como agir diante de um adversário desse tipo, Joaquim afirmou determinado. Clara sorriu apoiando seu irmão. Ótima ideia, e podemos aproveitar para escutar o que ele sabe sobre o americano. O conhecimento é a nossa melhor defesa. Depois de tomar coragem, Laura saiu de casa, e tanto Joaquim quanto Clara sentiram a tensão aumentar. Era o começo de uma jornada que poderiam ter evitado se o americano não tivesse cruzado seu caminho, mas agora eles não tinham outra escolha senão lutar com unhas e dentes. Enquanto se preparavam para sair, um estrondo ecoou do lado de fora. Joaquim e Clara correram para a janela e viram um carro elegante estacionando em frente à casa. O coração de Joaquim disparou ao reconhecer o volante. Era ele, o senhor americano. Com aquele sorriso confiante, ele saía do carro e caminhava em direção à porta. Ele não perdeu tempo, murmurou Clara. Prepare-se, Joaquim sussurrou, seu sangue fervendo. Precisamos mostrar a ele que não estamos dispostos a recuar. A conversa que se seguia poderia mudar tudo. Com um trunfo a menos, o que eles fariam para impedir que o peso da perda se tornasse uma realidade? A tempestade estava prestes a se intensificar. O relógio da sala parecia atrasado, mas o tic-tac parecia apressar o tempo. Joaquim e Clara mantinham os olhos na porta, a respiração entrecortada, cada movimento deles pesado de expectativa e medo. O sorriso do americano, por mais encantador que fosse, escondia intenções obscuras. Que tal abrirmos a porta? Sugeriu Clara, quebrando o silêncio tenso que se instalara. Mas sua voz saiu hesitante, como se já visse o embate se desenrolando lá fora. Joaquim acenou, a dúvida deixando espaço para a coragem. Quando a porta se abriu, o americano, que se apresentou como Samuel, trouxe consigo uma aura de confiança. Bom dia, Joaquim. Clara, disse como se fossem velhos amigos, suas palavras suaves contrastando com a rigidez e desconfiança nos olhos dos irmãos. Bom dia, senhor Samuel, respondeu Joaquim, tentando controlar a sua voz. Ele sentiu o peso da situação como uma pedra no fundo do estômago. Eu vim aqui para discutir a minha proposta. Acredito que podemos encontrar um caminho que beneficie a ambos. Samuel continuou gesticulando com as mãos, como se estivesse tecendo um futuro promissor. Ainda estou interessado em comprar a fazenda. O silêncio pairou pesado. Joaquim sentiu uma onda de raiva misturada a uma tristeza profunda. Eles não estavam vendendo. Não assim. Era como se uma parte do que a família havia construído estivesse sendo ameaçada. Não estamos interessados, Sr. Samuel. Essa terra significa muito para nós, respondeu Clara, a determinação em sua voz revelando a força que a opinião dele não esperava. Ela sabia que precisavam ser firmes, ou tudo seria perdido. Samuel, no entanto, não se abalou. Eu entendo, e sei que a ligação emocional é forte, mas think sobre isso. A fazenda precisa de investimentos e eu posso aportar isso. Uma nova maquinaria, um melhor cultivo. O que acha de uma parceria? Joaquim não podia deixar de notar a confiança e a frieza na postura do homem. Era como se ele estivesse jogando xadrez, sempre um movimento à frente. Não procuramos parceiros, Joaquim declarou, a voz firme. Preferimos preservar o que construímos. A expressão de Samuel se tornou tensa por um instante, mas logo ele sorriu, como se tivesse entendido a resistência deles. Ótimo. Admiro a coragem de vocês, mas eu só estou sendo honesto, e sou um homem que não gosta de perder. Ele se afastou um pouco, quase contemplativo. Se me permitirem, eu gostaria de apresentar uma proposta melhor. O que acham de uma reunião com a comunidade? Pode ser um bom momento para discutir isso abertamente. A sugestão deixou Joaquim e Clara perplexos. Uma reunião na igreja poderia reunir pessoas que confiavam na família. Poderia ser a oportunidade de unir forças. Mas, por outro lado, era um convite para enfrentar as sombras que rondavam a fazenda. Você quer que a gente leve suas intenções à nossa comunidade? Clara perguntou sem acreditar. Exatamente. Se você estiver disposto, eu mesmo irei e apresentarei meu plano. Isso poderia mostrar que o que quero é justo, ao invés de um golpe direto, Samuel explicou, os olhos brilhando de interesse.
Sabendo do risco, Joaquim fez uma rápida conexão entre as chances que tinham e as consequências de falharem. Era um passo ousado, mas também um plano arriscado. O que fariam? Seriam capazes de enfrentar os vizinhos e expor a verdadeira face de Samuel? Vamos pensar sobre isso. Joaquim começou, mas antes que pudesse concluir, um barulho vindo de fora interrompeu a conversa. Um grupo de vizinhos se aproximava, curiosos, e Joaquim sentiu o coração disparar. Era uma chance e um risco, tudo ao mesmo tempo. Agora, com o grupo aumentando e as expectativas se elevando, a tensão no ar tornava-se avassaladora. A coragem deles estaria prestes a ser testada. Conseguiriam mostrar a verdade sobre Samuel e salvaguardar o que lhes era tão precioso? Enquanto os olhares se encontravam, Joaquim percebeu que o futuro da fazenda não dependia apenas dele e de Clara. Todos ali estavam envolvidos. E ele se perguntou: o que realmente significava lutar por algo que amava? A resposta para isso poderia ser a chave para as próximas horas. Mas seria suficiente para enfrentar Samuel e seus planos? Os sussurros começaram a circular no ar. Clara sentiu um frio na barriga ao ver os rostos familiares dos vizinhos se aproximando da porta. O que deveria ser uma reunião de apoio poderia se transformar em um tribunal. Os olhares eram curiosos, mas também avaliadores. Joaquim percebeu a tensão e, sem pensar, respirou fundo. A primeira impressão de Samuel, ainda presa em sua mente, era de que aquela situação ia muito além de uma simples proposta de compra. Vamos lá. Precisamos ser sinceros e claros, disse Joaquim, erguendo o queixo. Ele sabia que precisava mostrar para os amigos e vizinhos que estavam ali não apenas para defender a fazenda, mas também para proteger a história da família e suas raízes. Se alguém aqui tiver dúvidas sobre o que está acontecendo, é melhor falarmos antes que Samuel exponha seu plano. Clara acenou, encorajando o irmão a continuar. Temos que mostrar a eles que, por mais que o apoio seja bem-vindo, a nossa história não pode ser trocada por interesses financeiros. Essa terra é nossa vida, nosso legado. Os vizinhos começaram a entrar, levando consigo um ar de dúvida e expectativa. Havia Bartô, o mais velho do grupo, que sempre tinha as histórias da fazenda na ponta da língua, e Dona Zélia, que tratava todos com um carinho maternal, como se fossem seus filhos. Cada um deles, com histórias entrelaçadas àquela terra, se reuniram em círculo, prontos para entender o que estava acontecendo. Samuel, percebendo a atmosfera carregada, ajeitou o terno e se preparou para causar uma boa impressão. Agradeço a presença de todos. Meu nome é Samuel e estou aqui para oferecer uma proposta que pode beneficiar não só os irmãos, mas toda a comunidade. Assim que ele começou a falar, a tensão aumentou. A forma como ele falava, com seu tom suave e confiante, fazia os rostos ao redor parecerem mais desconfiados. Eu entendo que a fazenda tem um valor emocional inestimável, mas vamos ser realistas. Precisamos de progresso. Estamos vivendo tempos difíceis e a dificuldade para cultivar aumenta a cada dia. Eu quero ajudar, mas a ajuda vem com mudanças. Bartô interrompeu, sua voz rouca e firme. Mudanças que podem custar muito mais do que um pedaço de terra, senhor. A nossa cultura, nossos costumes, isso não se compra com dinheiro. Você pode entender isso? Surgiram murmúrios de concordância. Clara sorriu, admirando a coragem de Bartô. Era o que precisavam, a união de vozes. Samuel ficou visivelmente incomodado, mas prosseguiu, encorajado pela própria convicção. Eu tenho planos ambiciosos. Pretendo fazer da fazenda um modelo de cultivo moderno. Eu mesmo financiarei tudo. Vamos atrair investidores, aumentar a produção. Isso vai criar empregos e fortalecer nossa comunidade. Fortalecer ou enfraquecer? Você realmente entende o que essa terra representa? Dona Zélia questionou com a voz embargada. Nós não queremos um lugar que se sacrifica por dinheiro. Queremos um lugar que preserve nossa essência. A sala estava em ebulição. Joaquim observou aquelas expressões, o fervor das emoções cruzadas. Ele sabia que não poderiam se calar. Era o momento de reafirmar quem eram e o que defendiam. Samuel, sua intenção pode parecer boa, mas não podemos negociar o que realmente importa. Temos um compromisso com a terra e com nossa história.
Não estamos prontos para abrir mão disso por promessas vazias. Os rostos dos irmãos brilhavam de determinação. O eco dos sentimentos alheios preenchia o espaço. Samuel, visivelmente frustrado, respondeu prontamente: Vocês estão cometendo um erro, mas deixem-me lembrar, cada escolha tem suas consequências. Se querem fechar as portas, estejam prontos para lidar com o que virá. Essas palavras pairaram, pesadas como chumbo. Joaquim e Clara trocaram um olhar inquietos. O cheiro da batalha estava no ar. A reação da comunidade era terminante, mas a ameaça de Samuel ecoava em suas mentes. Vocês estão prontos para o que vem a seguir? Perguntou Clara a voz baixa, mas firme. No fundo, ela sabia que a luta havia apenas começado e a verdadeira crise estava por vir. Eles tinham uma decisão a tomar, e o tempo estava passando. A disputa entre Joaquim, Clara e Samuel havia se intensificado, mas um sentimento novo começou a florescer entre os vizinhos. A determinação estava no ar, e cada um deles havia encontrado sua voz. Como uma onda, a coragem se espalhou entre aqueles que se reuniam para proteger a fazenda, o legado e a cultura, que eram a verdadeira essência daquela comunidade. Estamos prontos, Clara, Joaquim respondeu, sentindo a adrenalina pulsar nas veias. Não vamos deixar que a ganância defina o nosso futuro. Samuel, percebendo que começava a perder a audiência, ajustou o terno e tentou recuperar a confiança. Seja como for, vou continuar a defender minha proposta. Todos precisam entender que o progresso é inevitável. Bartô, sempre eloquente, contra-atacou. Progresso não é sinônimo de destruição, e o que você vê como progresso pode ser um golpe mortal para nós. O apoio foi imediato. Muitos concordaram com balanças de cabeça e murmúrios de incentivo. Joaquim olhou para Clara e sentiu que a confiança dela era contagiante. Precisamos nos unir, não apenas para nossa fazenda, mas para todos nós. Se Samuel está certo em algo, é que precisamos de um plano. Mas necessitamos de um plano que respeite nossa herança, que valorize o que temos. Essa fazenda não é apenas terra, é vida, amor e história. Clara acrescentou, seus olhos brilhando de paixão. Cada um de vocês é parte disso, e todos juntos somos uma força imbatível. Samuel observou a força crescente no grupo e sua postura começou a se desvanecer. Ele percebeu que não estava apenas lidando com Joaquim e Clara, mas com uma comunidade inteira decidida a proteger seu legado. Não se esqueçam, eu também sou um homem de negócios, ele alertou, a frustração se misturando ao desafio. Minhas propostas não são apenas sonhos, são realidades que precisam ser consideradas. A tensão estava no auge. E quando é que você pretende respeitar quem fomos antes de se oferecer para mudar quem somos? Dona Zélia disparou, sua voz ecoando na sala. Joaquim sentiu um alívio em seu coração. As palavras firmes do grupo estavam construindo algo sólido, e a força da comunidade começava a se fazer ouvir. Era a hora de agir, de propor um caminho alternativo. Se realmente deseja ajudar, então faça isso de uma forma que esteja alinhada com nossos valores, Joaquim sugeriu, seu tom equilibrando determinação e humildade. Vamos buscar novas formas de cultivo, parceiros que respeitem nossa cultura e inovação, que não despreze as nossas tradições. Posso lhe garantir que nós faremos como uma equipe. O olhar de Samuel se tornou ainda mais sombrio. Não será fácil, Joaquim. O mundo lá fora não espera por vocês. Pode levar anos para obter resultados e a pressão só aumentará. Então que venha a pressão, Clara declarou cheia de coragem. Estamos prontos para isso. Temos dois mundos nos observando agora, o antigo que amamos e o novo que precisamos proteger. Vamos puxar tudo o que temos de bom ao nosso favor. Joaquim e Clara sentiam que a visão de futuro começava a se formar, não apenas para a fazenda, mas para a sua vida juntos. E todos ali, agora parte do mesmo plano, foram acendendo a chama da esperança. Com o desenrolar da conversa, Joaquim sentiu uma forte conexão com as raízes da sua família. Lembrava das histórias que seu avô contava, de como os trabalhadores do passado se uniram para proteger o que era deles. O futuro deles dependia de restaurar essa união. E isso estava começando a acontecer agora. Se temos que nos levantar contra você, que seja,
Bartô concluiu garboso. Mas prepare-se, somos mais do que trabalhadores, somos uma família, e temos uma história para contar. A expressão de Samuel se endureceu, mas havia algo novo em seu olhar, um reconhecimento. Sabia que aquela batalha não seria fácil e que provavelmente enfrentaria mais resistência do que esperava. Certo, então, ele respondeu, ajustando sua postura. Se vocês estão determinados, vamos ver até onde essa determinação pode levá-los. Assim, uma nova tensão se formou na sala, mas ao invés do medo, havia agora um brilho de esperança nos olhos de cada um dos presentes. Joaquim, Clara e todos ao redor estavam prontos para a luta. E cada palavra e movimento contavam a história de um legado que não estava disposto a ser destruído. Naqueles momentos decisivos, Joaquim soube que, independentemente do que acontecesse, ele não estava mais sozinho. Ele havia encontrado em Clara a parceira que sempre desejou e a força daquela comunidade que se erguia como um muro em defesa do que era seu. Um futuro que se mantinha firme nas raízes do passado. Estamos juntos, Joaquim murmurou, tomando a mão de Clara. As palavras dele ecoaram como um compromisso, não apenas entre eles, mas com todos que ali estavam. E assim, com a conexão renovada e os sonhos em conjunto mais fortes do que nunca, Joaquim percebeu que o maior legado não era a fazenda em si, mas o amor, a amizade e a comunidade disposta a enfrentar qualquer desafio. O que eles estavam prestes a construir se transformaria em uma história marcada não apenas pela luta, mas também pela vitória. Um sentimento de paz preencheu o coração de Joaquim. Não importava o que o futuro reservava, estavam prontos para o que viesse. E você, está pronto também? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.